Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Os versículos do Salmo 119, que encabeçam a nossa meditação agora, são os seguintes. Se tua lei não fosse o meu prazer, já há muito teria perecido na minha miséria. Todos os teus mandamentos são verdade. Sem razão me perseguem, socorre-me. Maravilhosos são teus testemunhos, por isso eu lhe sou fiel. A fidelidade do salmista à lei de Deus sentiu-se ameaçada, tanto por suas fraquezas humanas, ele fala da minha miséria, como pelos ataques e contradições que sofre por parte dos que sem razão me perseguem. Contudo, há tempo que ele possui a experiência de que a lei de Deus é o único caminho certo para a vida. Essa certeza vivida e sentida, ele diz, tua lei é o meu prazer, teus testemunhos, ou seja, tuas normas, são maravilhosos. E salvou do perigo de cair vencido pelas adversidades e perseguições. Por isso é fiel à lei de Deus, aconteça o que acontecer. Por isso lhe sou fiel, diz. Na Bíblia há uma figura que encarna mais do que nenhuma outra a fidelidade. É a Virgem Maria. Toda a vida dela é um sim a Deus, à palavra de Deus, a tal ponto que se poderia escrever a sua biografia com o título A História de um Sim. Ela ouviu a palavra de Deus no dia da Anunciação. O anjo Gabriel mostrou-lhe o plano divino a seu respeito, a sua vocação e a sua missão. Não tenhas medo, Maria, disse. Encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Esta mensagem de Deus não era uma imposição, era a exposição do plano que Deus preparara para ela e que ele queria fazer depender da sua resposta livre. Nossa Senhora desejava compreender bem a vontade de Deus e por isso manifestou com candura uma aparente contradição. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? A resposta do anjo pediu-lhe apenas fé. O Espírito Santo virá sobre Deus, sobre ti. Para Deus nada é impossível. E imediatamente, sem mais questionamentos nem delongas, sem se preocupar com o futuro que desconhecia, Maria pronunciou o sim mais belo e decisivo de toda a história da humanidade. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em virtude desse sim, dito por ela, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez carne. Iniciou-se a história da redenção da humanidade. Esse sim sempre a guiou. Ela nunca tremeu. Atravessou serenamente, com admirável confiança, as numerosas vicissitudes que poderiam tê-la derrubado. A dor de José, melhor dizendo, a dor de ver José agoniado enquanto Deus não lhe esclarecia o milagre de sua gravidez.
a pobreza e o abandono com que deu à luz seu filho Jesus numa gruta em Belém. A precipitada fuga para o Egito com a criança no colo, fugindo da crueldade de Herodes. Finalmente, manteve a sua fidelidade, permanecendo firme ao pé da cruz, vendo o filho morrer destroçado. Sua firmeza no meio dessa enorme dor continuou a ser o mesmo sim do primeiro dia. Estamos vivendo numa época em que a virtude da fidelidade tem uma cotação muito baixa na bolsa dos valores culturais e morais. Que pensa você sobre a fidelidade? Até onde está disposta a levar o sim da sua fé, ou da sua palavra dada, ou dos seus compromissos espirituais e humanos? Já reparou que hoje, para muitos, a idolatria da liberdade equivale na prática ao desprezo da fidelidade? A fidelidade parece uma amarra, um compromisso, uma corrente que ata. Em nome da liberdade cortam-se as amarras e quebram-se as correntes. Para quê? Para tornar-nos os servos das nossas vontades, dos caprichos, do egoísmo e dos vícios que escravizam com correntes cada vez mais fortes e difíceis de quebrar. Na sua primeira viagem ao México, no começo de 1979, pouco depois da sua eleição, o Papa São João Paulo II celebrou uma missa na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e nela dedicou a homilia ao exemplo da fidelidade de Maria. Ele expôs 4 dimensões da fidelidade que eu vou resumir com frases do próprio Papa. Maria foi fiel, antes de mais, quando, com amor, pôs-se a buscar o sentido profundo do desígnio de Deus nela. Como é que vai ser isso? Não haverá fidelidade se na raiz dessa fidelidade não houver essa busca ardente, paciente e generosa. Uma pergunta para a qual só Deus é a resposta. A segunda dimensão da fidelidade chama-se acolhimento, aceitação. Como se fará isso? Esse como se transforma nos lábios de Maria em faça-se. É o momento em que o ser humano aceita um mistério e lhe dá um lugar em seu coração. É o momento em que se abandona ao mistério com a disponibilidade de quem se abre para ser habitado por alguém maior do que o próprio coração, por Deus. Aceitar generosamente o que Deus pede, mesmo que desafie os nossos raciocínios, é a única atitude honesta e sincera. A terceira dimensão da fidelidade, diz São João Paulo II, é a coerência. Viver de acordo com o que se crê. Aceitar incompreensões, perseguições, mas não permitir rupturas. Talvez aqui se encontre o núcleo mais íntimo da fidelidade. Finalmente, a quarta dimensão da fidelidade é a constância, diz o Papa. É fácil ser coerente por um ou alguns poucos dias. Difícil e importante é ser coerente por toda a vida. É fácil ser coerente na hora da exaltação. Difícil é sê-lo na hora da tribulação. E só pode chamar-se fidelidade uma coerência que se estende ao longo de toda a vida. O fiat, o faça-se de Maria na Anunciação, tem a sua plenitude no fiat, no faça-se silencioso que ela repete ao pé da cruz.
A duração põe à prova a fidelidade, e a perseverança se quebra se é somente um continuismo rotineiro, entediante. Toda vocação é um caminho por onde a alma, de mãos dadas com Deus, pode e deve avançar, progredindo de conquista em conquista até a maturidade do amor. Perde o valor de caminho quando a pessoa, em vez de avançar, recua ou para. Santo Agostinho, com expressão forte, dizia: há 3 espécies de homens que Deus detesta: o que para, o que recua e o que sai do caminho. Toda vocação, todo caminho divino só pode ser percorrido pelo amor. Por um amor que tem a entrega de Cristo como modelo. O amor, dizia São José Maria, não se contenta com o cumprimento rotineiro, nem se compagina com o fastio ou com a apatia. Amar significa recomeçar a servir todos os dias com obras de carinho.